Boa noite. Movimento um pouco o corpo. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente começa o quarto prato que o Bernie Glassman sugere, né, para preparar a refeição suprema, como ele fala no início do livro. E esse quarto prato é receitas para mudança social. Ele acabou de falar do sustento, né? Mudança social. Para quem você está cozinhando? É muito importante lembrar que temos que cuidar da nossa própria vida. Temos que cozinhar para nós mesmos antes que realmente possamos convidar outras pessoas para jantar conosco. Nós temos que nos nutrir em primeiro lugar. Um cozinheiro doente não fará uma boa refeição. E um cozinheiro com fome não esperará até a refeição ser servida. Se não começarmos por nos tratar bem, nossa refeição não terá um sabor adequado. Não importa o quanto nos dediquemos ao trabalho ou quantos ingredientes tenhamos, nem o quão sofisticados sejam nossos equipamentos. Quando aprendemos a cozinhar para nós mesmos, então percebemos que nossa visão e nosso entendimento do eu cresce e se expande. O cheiro da comida cozinhando e o calor da cozinha são sempre convidativos para as pessoas. Ainda que possa parecer que estejamos cozinhando para nós mesmos, ao mesmo tempo estamos sempre cozinhando para todo mundo. Isto acontece porque estamos todos interconectados. Nós somos, na verdade, um só corpo. Eu, às vezes, uso a analogia de uma pessoa com duas mãos. Uma mão é Sam, à esquerda, a outra é Bill, à direita. Cada uma tem sua própria identidade. Quando chega dinheiro pelo correio e Sam pega, Bill fica com um pouco de ciúmes. Quando Bill se queima em um forno quente, Sam pensa, eu deveria ajudá-lo, mas se eu colocar o remédio errado na mão dele, eu talvez seja processado. No fim, eles percebem que tem que trabalhar conjuntamente para conseguir fazer qualquer coisa. Sam precisa de Bill para levantar um pacote pesado, ou dirigir um carro, ou mesmo abrir uma lata de sopa. Dessa forma, eles descobrem que são parte de um mesmo corpo. Eles são um mundo interdependente. Não há mais separação. Quando o dinheiro vem, uma mão o pega, e não importa se é direita ou esquerda. Se uma mão se queima, não há que pensar sobre o que fazer, a outra automaticamente ajuda. Claro, eu não digo eu tenho duas mãos. É tão óbvio que eu nem mesmo digo, essas são minhas mãos. Elas são simplesmente parte de mim. Eu vejo a você e a mim como separados, até que eu perceba que também somos ambos parte de um mundo interconectado. No devido tempo, tudo que existe é a totalidade do universo se mostrando, e cada parte cuida de todas as outras partes. Não separação, né? A dualidade não dual, a unidade de tudo que existe. Eu e o outro, ele segue. Assim, o cozinheiro zen cozinha para os outros, porque ele ou ela veem que a separação entre eu e o outro
é ilusória. Isto é muito diferente do que alimentar outros para ajudá-los ou para fazer o bem. O meu interesse em alimentar outros, naquilo que as pessoas chamam de ação social, tem muito a ver com o que posso aprender com as pessoas a quem pareço estar ajudando. Tornando-me um com elas, vendo o mundo tanto quanto possível através de seus olhos, eu aprendo quais são suas necessidades. Ao mesmo tempo, eu amplio e expando minha própria visão da vida. Os ativistas sociais que mais admiro também aprenderam com as pessoas com quem trabalharam. A.T. Ariadne e seus voluntários, por exemplo, começaram um programa de autoajuda numa comunidade no Sri Lanka, chamada Sarvodaya Sravadana Sangamaya, baseada no trabalho de Gandhi e nos princípios budistas. Sarvodaya significa iluminação para todos. E Sramadana significa compartilhar energia física e mental. O movimento Sarvodaya estimula as pessoas para que compartilhem sua energia física e mental para resolver problemas e melhorar suas vidas, sem depender de agências governamentais ou organizações externas administradas por experts. Ari Aratna começou seu trabalho procurando uma comunidade empobrecida, reunindo as pessoas e perguntando aos moradores o que eles sentiam que necessitavam. A necessidade mais importante, todos concordavam, era água potável. Então, Ariadne ajudou-os a organizar equipes de trabalho para cavarem seu próprio poço. Todos na vila contribuíram de alguma forma para o esforço comum. Estudantes foram a Bangkok para descobrir mais sobre tecnologia e materiais. Quando um rico proprietário de terras se voluntariou para comprar comida para todas as equipes de trabalho, os moradores locais discutiram a questão e decidiram que, ao invés disso, a maioria deles poderia compartilhar uma refeição por dia com os trabalhadores voluntários. Quando eles terminaram a tarefa, não haviam apenas aprendido a cavar um poço para trazer água potável para a comunidade, mas também tinham aprendido a como se organizar para trabalhar em conjunto por um objetivo comum. Uma vez terminado o serviço de cavar poço, os moradores perceberam que precisavam estradas para chegar aos poços, e assim por diante. Hoje, o movimento Sarvodaya de Ariadne inclui milhares de aldeias organizadas segundo os princípios da autossuficiência. Os programas Sarvodaya agora abrangem hospitais, escolas, irrigação, produção rural, artesanato, marketing, banco e treinamento de liderança. Quando decidimos construir moradias para os sem-teto, queríamos ajudar as pessoas a não dependerem mais de auxílio social. Mas quando fomos aos abrigos e falamos com as pessoas, descobrimos que a maior parte deles queria empregos. Não precisavam antes de creches, mas precisavam antes de creches para suas crianças. Trabalhando juntos, elaboramos um modelo amplo para a Greystone Family Inn, o qual incluía moradia, creches, aconselhamento e treinamento para trabalho. Quando passamos um tempo morando nas ruas com o sem-teto, eles nos disseram
que um dos maiores obstáculos para a obtenção de emprego ou para utilizar os recursos disponíveis era não dispor de nenhum meio para receber correspondência e ligações telefônicas. Então, nós começamos trabalhando com 2 moradores de rua organizadores para formar o Greystone River Trail Service. Os organizadores, então, trabalhando com os sem-teto que moravam em diferentes áreas ou aldeias. Uma aldeia é uma favela embaixo da ponte Brooklyn, a outra é no Harlem. O plano é que cada morador de rua tenha um cartão de negócio com seu nome, um endereço de correspondência e uma caixa de mensagem de voz. Quando falamos com Ariadne sobre essa ideia, ele disse que mandaria organizadores treinados no movimento Sarvodaya para ajudar-nos com o nosso trabalho na cidade de Nova York. Se você está trabalhando no terceiro mundo, em uma aldeia no Sri Lanka, ou no terceiro mundo nas cidades americanas, as lições do movimento Sarvodaya parecem verdadeiras. Você não pode ir com ideias pré-concebidas de como consertar a situação. Você tem que perguntar às pessoas o que elas precisam e então estimulá-las a encontrar suas próprias soluções. Nós precisamos mudar o mundo e cozinhar a refeição juntos. Isso é difícil, né? A gente não chegar com os nossos valores, né? Depois me lembrem para falar do Minha Rua, Minha Casa, tá? Rokyo me lembra. Para que você está trabalhando? Recentemente, uma revista em Winchester entrevistou empreendedores para descobrir por que eles fazem o trabalho que fazem. 1% diz que era para melhorar a comunidade ou beneficiar a comunidade. 70% disse que era para manter seu estilo de vida. Eles não percebiam que, se não dessem retorno à comunidade, seu estilo de vida desmoronaria. O resultado é que há muito pouca moradia em Winchester para pessoas de média e baixa renda. Isso, por sua vez, significa que empresas não conseguem trabalhadores. E as comunidades não conseguem professores, nem policiais ou bombeiros, porque nenhum deles tem condições financeiras para se mudar para Winchester. Claro que mais e mais pessoas estão percebendo que devem prestar atenção à comunidade ao seu redor. Recentemente conversei com alguém da corporação digital, por exemplo, que falou que a digital tem que estar preocupada com as comunidades que estão decaindo, a fim de evitar a perda de consumidores. A digital também observa que no ano de 2000, membros das minorias irão constituir a maioria da força de trabalho. Se eles não forem bem educados e se não são autossuficientes, a força de trabalho da digital estará bagunçada. Em certo sentido, essa visão é egocêntrica, mas a digital, para crescer internacionalmente e se tornar autossuficiente, precisa se preocupar com áreas do mundo que passam por privações, porque senão as pessoas nessas áreas não serão bons clientes. Portanto, é de interesse da digital ajudar essas áreas. A autossuficiência espiritual é algo similar. A maioria das pessoas acha que isso envolve construir um forte senso de eu. Mas desenvolver o próprio eu, tornar-se todo o universo, na realidade consiste do que Dogen chamava esquecer-se de si.
Então, poderíamos dizer que o estado sem ego, sem eu, é na realidade um estado de ego vasto, de eu amplificado. É um estado onde o eu é todo o universo. É como se nos tornássemos um ponto que não tem dimensão, mas este ponto é o centro de um círculo que tudo abrange. Não há mais qualquer separação entre nós e todo o resto. Nesse ponto, nossa preocupação com autossuficiência torna-se uma preocupação com que tudo funcione conjuntamente. Ensine um homem faminto a pescar. Quando comecei a fazer este trabalho, muitos alunos citavam aquele velho adágio de Lao Tse. Ao invés de dar ao homem faminto um peixe, ensine-o a pescar. Eles sentiam que algo estava errado com a ação social, que mesmo sendo politicamente correta, não era espiritualmente correta, porque oferecia às pessoas comida ao invés do que realmente era importante. Eles pensavam que, como professor, eu deveria dedicar meu tempo a ensinar as pessoas como tornarem-se iluminadas. Eu lhes disse que se encontrar pessoas famintas, primeiro lhes darei alimento. Essa é a situação delas. Se eu estivesse com fome, gostaria de primeiro receber comida. Se eu estivesse desabrigado com frio, eu quereria ter um abrigo. Eu não iria querer escutar sobre alguma verdade mais nobre, profunda ou ampla, que alguém pensasse ser espiritualmente correta. Esta não é a questão. A questão é se identificar com as pessoas com quem você está trabalhando, a fim de descobrir suas necessidades. Você pode começar o trabalho a partir daí. Claro, se alguém está faminto, você não quer apenas dar-lhe um peixe. Você quer ensiná-lo ou ensiná-la a pescar. O que significa que você quer ensinar como fazer uma vara de pesca, como amarrar a linha, como usar o anzol, como arremessar e como cavar para achar minhocas. Mas você precisa fazer todas essas coisas no momento adequado. Você precisa começar onde as pessoas estão. Eu vou parar aqui hoje. Vou seguir amanhã. Eu lembrei do retiro de rua que eu fiz em 2011, quando veio o Genro Roshi, que é discípulo do Bernie Glassman, que é um facilitador de retiros de rua no mundo todo. E ele veio já 3 vezes para o Brasil, 2 vezes em São Paulo, uma vez no Rio de Janeiro, acho que no ano passado. Eu fiz na segunda vez que ele esteve no Brasil, em 2011. E teve uma experiência muito interessante, porque a gente comia o que conseguia, né? E muito os moradores de rua nos ajudavam a conseguir alimento. Teve um dia, acho que foi no sábado, que a gente foi numa comunidade que chamava Minha Rua, Minha Casa. Fica embaixo do viaduto ali na Liberdade, perto da Radial Leste. É um daqueles viadutos que na parte de baixo eles fecharam e é uma associação que chama Minha Rua, Minha Casa. Eles oferecem café da manhã para o pessoal em situação de rua todos os dias, oferecem banho. Também eles têm uma biblioteca, eles têm uma rádio. E eles percebem pessoas que querem sair da rua ou que gostariam de uma ajuda para sair da rua. Essas pessoas são envolvidas no trabalho
Então, elas vêm de manhã, elas moram na rua, elas vêm de manhã, antes um pouquinho, tomam um café da manhã, tomam um banho e ficam para ajudar a servir o almoço, também para o pessoal da rua. E então eles começam a ser treinados, né, a ajudar. Depois à noite vão para a rua de novo. Isso todo dia acontece. Tem alguns que não querem sair da rua, que querem continuar na rua. E eles criaram uma moeda de troca, porque eles incentivam as pessoas da rua a trocarem lixo reciclado, lata, garrafa, né? Então, eles têm uma tabela na entrada que diz assim, quantas mirucas, que é o nome da moeda, de minha rua, minha casa, então a moeda chama miruca, quantas mirucas equivalem em X latinhas, ou X garrafas de vidro, né? Ou papelão, né? Várias coisas que eram recicladas. Então a pessoa ia lá e levava 10 latinhas, ele ganhava X mirucas. No dia seguinte ele trazia mais 20, eram mais mirucas. O que acontecia? Com essas mirucas, com essa moeda, uma vez por mês, eles faziam uma festa, um evento lá, onde a pessoa da rua podia ir lá com as mirucas dela e comprar o que elas quisessem, de coisas que são doadas. Então, a gente doava roupa, né? Então, eles recebem roupa de homem, roupa de mulher, comida. Então, naquele dia, tinha um bazar, as roupas ficavam limpinhas, penduradas nas araras. Eles podiam provar e escolher a roupa que eles queriam, e não é aquela roupa que eu dou, né? Então, ele entrava lá e ele escolhia a roupa que ele queria, ele escolhia o sapato, ele escolhia a comida. Então, naquele dia, tinham comidas diferentes, tinha pizza, tinha sanduíches que ele podia escolher, né? Que ele comprava com aquele dinheiro. E isso, eu lendo aqui, eu lembrei, né, de você deixar a pessoa dizer o que ela quer. É completamente diferente, mesmo que a pessoa esteja numa situação de rua, ele poder ir lá escolher, né? A gente acha que eu dou, eles têm que aceitar o que eu dou. Claro que aceita, se está com fome, está com frio, eles vão comer, né? O que a gente dá. Mas essa dignidade, né, da escolha, eu senti muito forte. E a gente comeu nesse lugar, eles ofereceram para a gente almoço, mas antes nós tivemos que trabalhar na cozinha e nós servimos todas as pessoas que vieram da rua para almoçar. A gente serviu todo mundo. Depois, o que sobrou, e o que sobrou, e claro, eles tinham calculado que nós iríamos comer com eles, a gente acabou almoçando a mesma comida que a gente serviu, né? Enfim, foi bem interessante, foi muito importante essa experiência assim de estar na rua, de ver como o pessoal da rua era generoso. Eles não, a gente comia do mesmo que todo mundo entrega na rua, a gente ficava na fila com eles. Eles nunca olharam torto para a gente, pelo contrário, eles riam da gente, né? Sabiam que a gente não estava se passando, né? Que era um retiro. Como eles cuidavam dos idosos e dos cadeirantes. Não tinha ninguém organizando a fila e dizendo, põe eles na frente, nada. Eles próprios iam para frente, as pessoas abriam espaço para cadeirante e para idoso. É impressionante, sim. E como eles cuidaram da gente também, né? Porque a gente dormiu 3 dias, 3 noites, 3 dias, 3 noites na rua, né? E a gente dormia lá no pátio do colégio, ali na região da Praça da Sé. E a gente acabou dormindo no mesmo ponto. Então, eles começaram a reconhecer a gente. No dia seguinte, já sabiam, né, quem éramos. E foi muito incrível, assim, muito incrível. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Hi, Alice. Tchau. Tchau. Eu me lembrei de uma discussão que aconteceu há umas semanas atrás, de 2 socialites falando do pessoal de rua, né? De condições de rua. Eu não sei se você se lembra do ocorrido.
que uma delas é a primeira-dama do Estado. Eu lembro. E que mostra a total ignorância do quão complexa é a situação, né? E no trato com essas pessoas como seres humanos, né? E eu gostei muito do texto. Isso me veio no final do texto que você leu, que ele disse que dar comida, dar alimentar, agasalhar, dar abrigo e perguntar para eles o que eles querem, ouvir. O respeito de ouvir o que eles querem, né? E sem ideia pré-concebidas daquilo que a gente acha que eles têm que querer. Sim, é difícil. É muito difícil, e as pessoas chegam com uma ideia pré-concebida, né? Com o pacote completo, você vai fazer isso, 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 da maneira que eu acho que tem que ser feita. Porque a gente coloca os nossos valores, né, em tudo. Sim. A gente fala do pessoal em situação de rua, a gente vai para um extremo, né? Mas na vida, nas nossas relações, a gente também coloca os nossos valores, muitas vezes, à frente de simplesmente ouvir o que o outro... E não precisa todo mundo ser igual, não precisa todo mundo ser encaixotadinho, né? Mas essa disponibilidade para ouvir, enquanto eu li também, eu lembrei do Thich Nhat Hanh falando sobre a presença verdadeira, a doação, o que é mais precioso a ser doado, a Dana Paramita, que é uma das... a presença verdadeira. Então, o ouvir verdadeiramente. Escuta, né? É o primeiro. Sim, então foi muito significativo, muito significativo. Muito bom. Mais alguém? Então, vamos encerrar hoje? Então, vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.